Vamos considerar uma coisa que surge muito aqui no consultório quando as pessoas vêm me procurar como psicólogo, como terapeuta, hipnoterapeuta, coach, programador neurolinguístico, que tem a ver com medo. Você sente medo? Você sente medo de ter medo? Eu pergunto isso porque não só é uma pegadinha, mas também uma vez uma pessoa me disse: eu tenho medo de sentir aquele medo. Então é um meta-medo, é o medo do medo. Não é meta-medo, não, é meta-medo, é o medo de sentir medo. Então nesse momento nós vamos trabalhar um pouco em cima dessa questão. Então eu vou pedir que nesse momento você respire profundamente, feche os olhos ou não, ou fique olhando para mim enquanto você vai pensando, porque na verdade olhos abertos, olhos fechados, nada disso importa na verdade. O que importa é o que você está fazendo com a sua vida. Eu vou pedir que nesse momento, nesse preciso instante, você pense em vários momentos onde você fez aquele a mais, aquele esforço a mais, aquele esforço extra. Você esperou uma oportunidade e deu um pouco mais de si no sentido de melhorar alguma coisa, resolver alguma coisa, superar alguma coisa. E isso fez uma diferença crucial, significativa no que quer que você estivesse experimentando. Então eu vou pedir nesse instante que você imagine-se num lugar bem amplo e imagine que você está num círculo, assim, uma série de círculos, um atrás do outro, assim, como se fosse numa fila indiana de círculos. Eu vou pedir que nesse momento você veja, ouça, sinta, fale consigo, perceba. Nesse primeiro círculo onde você está, coloque aí dentro deste primeiro círculo uma experiência de superação. Uma experiência onde você toma uma iniciativa, por menor que seja, mesmo num contexto que não tem nada a ver com isso que ainda está te incomodando, com um contexto que você achava que estava até então gerando aquilo que você pensava ser medo. Então eu vou pedir que uma última vez você traga essa experiência de volta e veja, ouça, sinta, fale consigo. Dê-se conta de todas essas coisas na verdade, quando você vai respirando, sentindo, respirando, sentindo na verdade. Isso. Muito bem. Do seu jeito, da sua forma, da sua maneira. Apenas reviva de novo momentos onde você escolheu fazer alguma coisa a mais, resolver, buscar alguma solução, alguma coisa extra. E na medida em que você traz de volta essa experiência, eu quero que você associe esse primeiro círculo onde você está, esse lugar onde você está. Coloque uma cor neste primeiro círculo, enquanto você vai trazendo e colocando nele várias memórias, inúmeras memórias onde você se sente muito bem, porque você toma iniciativas, porque você escolhe se perguntar como seria se eu experimentasse tal e tal coisa que eu não havia experimentado até então, e assim sucessivamente. Apenas veja, ouça, sinta, experimente, veja o que acontece quando você revive isso. Eu não preciso que você explique nada, eu preciso apenas que você reviva isso outra vez. Experimente outra vez a oportunidade. Muito bem. E perceba no corpo onde você sente mais forte tudo isso. E espalhe. Espalhe enquanto você vai respirando, sentindo, respirando do seu jeito, da sua maneira. E vamos deixar tudo isso plantado neste círculo número 1 e vamos dar um passo para trás agora e vamos pensar no que você havia chamado de medo sobre o suposto problema. Então, nesse círculo de trás, no círculo número 2 que fica atrás do círculo número 1, círculo imaginário, lembrando que você pode até de vez em quando, ao ouvir esse trabalho, fazer de pé e colocar papeizinhos no chão que representam cada um desses círculos e caminhar espacialmente de um lugar para o outro e tal. Eu quero que você entre neste círculo número 2. E neste círculo número 2,
eu vou pedir que você pense uma última vez naquilo que você acreditava ser medo, né? Tranquilamente, perceba o que significa o medo. Como é essa experiência que você chama de medo? E a primeira pergunta que eu te faço é medo mesmo? Você tem certeza? Como é que você pode definir especificamente que é medo? Qual é o momento específico da sua experiência, o pensamento específico, a conexão bem específica que você faz, que te faz bater o martelo definitivamente, saber que é uma experiência de medo e que se enquadra na descrição daquilo que se conhece psicologicamente como sendo medo? Como é que você pode ter certeza absoluta, 100% garantido, que isso é medo, se é que isso é possível? Vamos lembrar que medo é uma palavra, é um nome que você dá para uma experiência que você estava experimentando. Na verdade, se eu digo olhos castanhos, eu tenho olhos castanhos, eles são castanhos. Paletó preto, meu paletó é preto, eu tenho um paletó preto, isso é irrefutável, eu posso até pintá-lo de outra cor. Mas ele originalmente é preto e eu tenho, ele está comigo. Mas quando você pensa em medo, né, medo não é uma coisa que você tem, não é um objeto, não tem um peso, não tem uma altura, uma largura, uma profundidade. Medo é um nome que você dá para um conjunto de experiências que você gera por dentro e repete. Enquanto você repetir as mesmas coisas, trazer as mesmas imagens mentais, falar consigo do mesmo jeito, colocar o seu corpo nas mesmas posturas limitantes, negativas, e tudo isso numa sequência específica, enquanto você estiver repetindo isso, você vai ter essa tal experiência que você arbitrariamente está chamando ainda de medo? Então, a minha primeira pergunta é, se eu quisesse ter medo como você tem, o que eu teria que fazer? Eu não estou sentindo medo algum agora, mas se eu quisesse sentir medo igualzinho você sente, o que eu teria que ver, ouvir, sentir, falar comigo? O que eu tinha que lembrar? O que eu tenho que imaginar, criar sobre o futuro? Quais sensações eu preciso colocar o foco para que elas aumentem e eu diga que elas são sensações de medo, onde no corpo? E aí eu respiro como, qual é a minha postura nessas ocasiões e tal. Então identifique, tire alguns momentos e perceba como você faz medo. É isso aí, eu não me enganei não, na palavra, eu escolhi ela bem consciente. Como você faz ainda medo? Como é que você constrói esse medo? Eu sei que deve ter alguma coisa por fora ou por dentro que tem uma relação com a sua experiência, com aquilo que você está sentindo. Eu não estou discutindo isso. Minha discussão com você é como eu organizo isso e experimento o medo. Como é que eu experimento o medo? Como é que eu faço o medo? Algumas vezes as pessoas dizem que tem medo, eu pergunto, onde? A pessoa, o quê? Eu falei, onde? Você disse que tem, suas mãos estão vazias e sua bolsa parece muito pequena. É um medo pequeno para caber dentro da sua bolsa? Ou você deixou no seu carro? Na verdade, isso é uma brincadeira para a pessoa se dar conta que ela está tratando uma experiência como se fosse um objeto. Ela está substantivando ou nominalizando, como nós chamamos em programação neurolinguística. E uma das primeiras coisas que nós precisamos nos perguntar nesse momento é o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que você vê, ouve, sente, fala consigo? O que você está acreditando? Seu foco está indo para onde para criar essa experiência que você chama de medo? Para onde? De que jeito? De que forma? Veja, ouça, sinta, fale consigo. E focalize nessa emoção que tem dentro do conceito medo que você havia forjado, criado. Forjado no sentido
de que você o construiu, você o forjou, você o construiu, nesse sentido. Agora eu quero que você imagine se dando um passo para trás, para um terceiro círculo. Temos o primeiro círculo lá, que nós botamos uma experiência de superação e tal. A experiência onde você achava que era medo, o nome daquilo que você havia criado e definido até então daquela forma. E no terceiro círculo atrás, eu quero que você vá para uma espécie de posição de observador, observadora, e observe você ali no círculo 2, sentindo medo ainda. Tá? Quando você olha para você ali, eu te pergunto, essa parte sua ali na frente, que estava tocando esse alarme do medo, ela estava tentando fazer o que por você? Na hora que ela tocou esse alarme, medo, medo, medo! No fundo, ela estava chamando a atenção para quê? O que era importante que estava em jogo e esse alarme foi tocado e a experiência foi rotulada de medo, mas o que estava importante? Por exemplo, medo a gente sempre tem de alguma coisa em relação a alguma coisa. Eu tenho medo de me machucar no meu relacionamento afetivo. Então tem uma parte tua tocando um alarme pedindo para você ter mais consciência sobre sua relação afetiva, por exemplo. Para cada um será uma coisa diferente. Você tem que definir isso dentro de você. O que essa parte está tentando fazer por você, te comunicar através do sintoma do medo? O que ela está tentando te alertar, te mostrar, te fazer pensar através do sintoma do medo? Todo sintoma é a comunicação de uma parte que está tentando nos mostrar alguma coisa, nos dizer alguma coisa, nos esclarecer alguma coisa. Então o que essa parte está tentando fazer por você através disso? Cumprir para você a experiência que você achava que poderia ou não ser chamada de medo. Essa experiência está servindo a qual propósito? Que você pense em alguma coisa, em alguém, em alguma relação, em algum contexto importante na tua vida, para que você reveja como você está lidando consigo, como você está se protegendo, como você está lidando com coisas que são importantes para você, o que quer que seja. Pare e reflita. Se for necessário, você pode até pausar e refletir. O que essa parte está tentando me comunicar, me dizer, me fazer sentir? E como eu poderia lidar com isso de outro jeito? Por exemplo, se eu tenho medo de me machucar numa relação afetiva, como eu poderia ter relações afetivas ao mesmo tempo em que eu me protejo, em que eu gosto mais de mim? Se eu tenho medo de falar em público, como eu posso me trabalhar para me sentir bem comigo mesmo e ao mesmo tempo desenvolver competências para poder me dirigir a pessoas? Então, como eu posso lidar com essas questões que estão por trás, ao mesmo tempo em que eu faço todas essas coisas? Então veja, ouça, sinta, perceba, reflita sobre todas essas coisas. E quando você está aí nesse círculo, na verdade 3, onde você está, né, porque o primeiro foi aquele da superação, o segundo da experiência, o terceiro do observador. Quando você está nesse círculo do observador, o que você sente aí olhando para você ali na frente, sentindo medo? Eu já obtive várias respostas de clientes diferentes. Eu tenho raiva de ter medo. Eu tenho tristeza. Eu experimento tristeza. Eu fico triste de perceber que eu ainda tenho medo. Então, qual é o sentimento que você experimenta aí atrás, quando você olha você ali na frente, uma última vez produzindo a experiência do medo, e você observa desse círculo como se fosse um observador externo? Qual é a emoção que você experimenta quando você se vê ali na frente experimentando medo? E como é experimentar essa emoção? Eu estou triste porque tenho medo. Quando eu penso que estou triste, o que eu vejo na minha mente? O que eu lembro? O que eu crio? O que eu falo para mim? Como é que o meu corpo é a postura corporal, a expressão facial, a respiração? Como eu construo essa segunda emoção aqui, nessa posição do observador, a respeito daquela primeira emoção do medo que está ali na frente? Isso. Se quiser, pause, reflita, pense. Eu quero o nome de uma emoção que você experimenta aí na posição do observador,
quando você se observa ali na frente uma última vez, experimentando o medo. Ok, agora vamos para um quarto círculo atrás, e neste quarto círculo atrás eu quero que você esqueça tudo momentaneamente e traga na sua mente experiências onde você tem uma série de recursos que se manifestam na sua vida. Traga várias experiências onde recursos se manifestam na sua vida, onde o seu melhor vem à tona, onde o melhor de você aparece, surge, onde o melhor de você vem à tona. Não importa se foi hoje mais cedo, ontem, semana passada, em todas essas épocas, há 10 anos atrás, em todas essas épocas, apenas traga experiências onde suas qualidades vêm à tona, seus talentos, suas capacidades. E isso faz a diferença, seja no trabalho, na vida pessoal, com os amigos, escrevendo, tocando um instrumento musical, não importa. Eu quero que você traga simplesmente uma experiência onde isso se manifesta, onde isso faz a diferença. Apenas traga uma experiência onde isso acontece. Não só uma, mas várias experiências. E eu quero que você reviva cada uma dessas experiências. Reviva, volte para lá de novo e experimente de novo esse seu melhor. Essas qualidades, essas capacidades, esses talentos. Eu não preciso que você explique ou teorize sobre isso, porque isso não tem serventia alguma, nem de onde isso veio, nem como isso surgiu, porque não importa para nós aqui. Eu quero que você reviva, volte no tempo mentalmente. Reviva, volte outra vez para lá e veja, ouça, sinta, fale consigo, experimente as sensações, espalhe essas sensações a respeito de ter esses recursos e deixe que isso energize seu corpo, deixe que você responda inconscientemente e reaja com todos esses recursos dentro de você e que naturalmente devem estar se manifestando por fora também. E no meio desses vários recursos eu quero que você pense em 2 recursos mais específicos, que seriam úteis para aquele observador ali no círculo 3. Lembra? O observador está sentindo algo a respeito do medo. No meu exemplo foi, eu me sinto triste a respeito de ter medo. O teu pode ser outra coisa completamente diferente. Quais desses vários recursos aqui, mais especificamente, se eu levasse já para lá agora, para a posição do observador, todos esses recursos, principalmente esses 2 especiais que eu vou identificar dentro de mim, como observador diferente, filtraria sua percepção, perceberia outras coisas de outra forma e olharia para aquilo tido até então como medo de outra forma, através de outra estrutura. Por exemplo, eu identifico dentro de mim recursos de resiliência e criatividade. Eu acho que se eu observar a situação de medo com a resiliência que eu sei que eu tenho, eu posso ser resiliente para buscar outras alternativas. E se eu sou criativo, se eu observo o que eu achava que era o medo criativamente, eu posso criativamente buscar outras alternativas. Isso é o que eu trouxe, mas isso não vale. Eu quero saber o que você tem dentro de você, 2 recursos que você reconhece dentro de você e que podem se manifestar fora de você e fazer a diferença. Ok? Então vamos lá? Identifique esses 2 recursos e traga memórias onde você vive esses recursos. No meu caso, resiliência e criatividade. Eu vou trazer memórias onde em vários momentos da minha vida, em vários contextos diversos, que podem não ter nada a ver com a situação atual, que me gerava medo, que eu respondia com o que eu achava que era medo, né? Em outros momentos da minha vida, onde resiliência e criatividade se manifestaram, eu vou voltar lá, reviver, experimentar, ver, ouvir, sentir, falar comigo, experimentar no corpo, espalhar a sensação. Assim como você vai trazer 2 recursos seus, que fariam muito bem aquele observador, para quem sabe fazer um processo transformador. Então, muito bem. Então, quando eu contar 1, 2, 3, você vai imaginar que, como se eu estivesse vestindo esses recursos, como se fosse um campo de força.
você vai levar esses recursos lá para a posição do observador, e é lógico que eu não posso afirmar categoricamente que necessariamente quando você levar esse campo de energia metafórico para lá, para a posição do observador, eu não posso afirmar definitivamente que lá já é inescapável e inevitável, você tentará em vão resistir, experimentar esses dois recursos, mudando completamente para melhor a experiência lá. Então vamos lá? 1, 2, 3. Imagine que você leva essa experiência para lá. Agora você está naquela posição do observador, olhando para aquilo que você achava até então, pensava ser uma experiência de medo, né, talvez, mas com esses dois recursos aqui, que você vê, ouve, sente, experimenta no seu corpo, mudam como você pensa, o seu estado, as suas reações fisiológicas, as suas ações. Como é que é olhar para aquela experiência ali na frente, que antes você tinha dado aquele nome, de outra forma agora? De outro significado agora? Como é o que muda já quando você, com esses dois recursos, percebe e processa as coisas de outro jeito? Qual é a nova emoção que eu sinto aqui observando a experiência ali na frente? O que já mudou? Eu disse que eu não posso afirmar que há uma mudança, mas vamos supor que há uma mudança. Qual é a mudança agora? Como você sabe que mudou e quais evidências você tem que a mudança está presente e aconteceu? Muito bem, isso. Assim. E eu não vou afirmar que quando a gente pegar tudo isso aqui e levar ali para frente, onde antes você experimentava o que você achava ser aquele velho sentimento do medo, que vai haver uma mudança, vai haver um novo nome, vai haver um novo processar, quando tudo isso que você trouxe lá do círculo dos recursos, trouxe observando de outra forma, processando de outro jeito, não vou afirmar que aqui também vai acontecer uma mudança profunda no significado da sua experiência interna, e isso vai evocar reações diferentes com relação a como melhor você pode programar toda a sua estrutura, como melhor você responde inconscientemente para lidar com isso. Mas vamos experimentar o que acontece. 1, 2, no 3 você vai, 3, leve para a experiência no círculo 2, onde antes você sentia aquilo, todos esses recursos, né, que você experimentou, principalmente aqueles dois, o que você processando diferente como observador, num processo transformador, na verdade, o que isso muda na experiência e o que antes era uma coisa que você havia dado um nome de medo, né? Qual o nome da nova experiência que você sente? Por que é justo mudar o nome? Porque, na verdade, é apropriado mudar, já que a experiência mudou. Qual é o novo nome do novo sentimento da nova experiência? Isso não tem nada a ver com as questões que você tem que resolver, porque a experiência anterior tem a ver com alguma coisa interna ou externa, ou às vezes interna e externa, que é necessário lidar, resolver, acolher para resolver. Mas como melhor agora resolver isso inescapavelmente, inevitavelmente, acontece se você respirar. Isso. E agora eu quero que lá naquele círculo 1, onde nós plantamos uma experiência de sucesso, de superação, de ter usado a criatividade, de ter usado recursos e alternativas para reagir melhor a alguma coisa, naquele mesmo círculo onde tudo aquilo está lá, você botou uma cor lá específica, você vai se projetar amanhã, depois, nos próximos dias, naturalmente levando adiante tudo isso que você muda aqui. E com isso, reagindo a seja lá o que for, de uma forma muito melhor se você respirar e continuar vivendo. Então imagine-se lá no círculo da frente, hoje mais tarde, amanhã, amanhã à noite, daqui a 2 dias, no final de semana, semana que vem. Imagine-se lá já percebendo algo novo, diferente em relação a tudo isso. Naquele mesmo círculo onde lá já você deixou plantado, pronto para reviver, superação, alternativas, opções boas, saudáveis. Então vamos juntar tudo isso lá. Então vamos 1, 2, 3.
junta tudo isso lá, isso de novo, experimente de novo isso outra vez. Veja, ouça, sinta muito bem, respire, sinta, respire muito bem. Tente em vão resistir e veja se lá já num futuro, agora, experimentando 1 milhão de vezes, ter já feito intuitivamente e conscientemente uma série de coisas, onde o foco na solução, em algo construtivo, em alternativas, nos recursos que você tem, reconstrói inconscientemente, faz com que você responda inconscientemente, com mais disponibilidade necessariamente para lidar com aquele sentimento e com esse novo significado. Isso é uma oportunidade para quê na sua vida? Para quê? E todas as noites, enquanto você dorme um sono profundo e reparador, todas as noites você inconscientemente continua a mente, leva adiante processos, inicia, ativas tudo aquilo que faz com que você responda inconscientemente, criando alternativas, possibilidades para se sentir melhor, sentir que você pode, é capaz e merece, mas não só isso, que você também acredita que é melhor criar resultados diferentes para a sua vida e percebe a importância que isso tem e a importância de usar suas qualidades, seus recursos, o que existe de melhor em você, o que é mais importante do que os problemas e desafios que está em jogo, e como que isso se transforma em ação nos vários ambientes onde antes você experimentava o que você achava que era um problema, antes que você lembre de esquecer no próximo segundo da estrutura antiga, porque tem alguma coisa melhor no lugar para você colocar o foco. Sucesso e uma excelente vida para você.